Existem momentos na vida que parecem ser como uma encruzilhada entre o desespero e a transformação. Situações em que o sofrimento atinge um limite tão profundo que a pessoa sente como se não houvesse mais saída, a não ser gritar para o céu esperando uma resposta que talvez nunca venha. Mas às vezes essa resposta vem, não de forma mágica, mas como um despertar interior. Um choque de consciência que muda o rumo da existência de alguém para sempre. Essa é a história de um homem simples. Um trabalhador braçal, nascido no sul dos Estados Unidos, em uma época em que a desigualdade racial e social era escancarada e cruel. Ele carregava não apenas o peso da enxada nas mãos calejadas, mas também o peso de uma vida inteira de escassez, privações e invisibilidade. Não possuía instrução formal, não tinha acesso a oportunidades e muito menos algum tipo de privilégio. Era apenas mais um entre tantos que viviam esquecidos nos campos de algodão, trabalhando de sol a sol em troca de quase nada. Os dias eram longos, o calor era sufocante e a esperança parecia ser um luxo que ele não podia se permitir. Seu alimento era simples, muitas vezes restrito a toucinho salgado e alguns poucos acompanhamentos. Seu lar, uma choupana simples, sem conforto, sem estrutura, apenas um abrigo improvisado contra a chuva e o frio. A vida dele parecia destinada a continuar assim, um ciclo sem fim de trabalho pesado e recompensas escassas. Mas naquele dia, algo diferente aconteceu. No final de tarde, enquanto o sol começava a descer no horizonte, lançando um brilho alaranjado sobre os campos, ele parou. Suas forças já estavam se esgotando. O corpo suado, as mãos sujas de terra e a mente carregada de frustração fizeram com que ele largasse por um instante a enxada. Ele olhou para o céu, respirou fundo e com a alma dilacerada soltou um grito de revolta e súplica. Ó Senhor, por que tenho que trabalhar desse jeito e não obter nada? Por que o meu destino é apenas uma choupana para dormir e toucinho salgado para comer? Foi uma pergunta simples, mas carregada de uma energia poderosa. Não era apenas um questionamento, era uma clama, uma súplica que vinha de alguém que já havia suportado muito mais do que a maioria aguentaria. E é exatamente aí que a vida dele começou a mudar. Essa pergunta foi o estopim de uma transformação que ele nunca poderia ter previsto. A partir daquele momento, como se uma força invisível tivesse ouvido seu grito, uma série de acontecimentos começou a se desenrolar na vida desse homem. Coisas que para muitos poderiam parecer coincidências, mas que para quem entende os mistérios da vida sabem que ali estava começando um verdadeiro milagre. Esse episódio marcou o início de uma jornada que não só o tiraria da pobreza, mas o levaria a um nível de prosperidade e reconhecimento que poucos ousariam imaginar. E o mais impressionante, tudo começou com uma simples pergunta. Uma pergunta feita com dor, com sinceridade, com desejo genuíno de mudança. Essa história serve de abertura para um dos capítulos mais importantes de lições sobre prosperidade, superação e transformação pessoal. Porque ela simboliza uma verdade que muitos ainda não compreenderam. Quando você coloca intensidade, emoção e clareza no seu pedido ao universo, a vida encontra uma forma de te responder. Mas claro, a resposta não vem sem esforço, sem mudança de mentalidade e sem ação. O que aquele homem fez a seguir e como ele aplicou as lições que recebeu é algo que vamos explorar nos próximos blocos. Mas antes de continuarmos, faça uma reflexão pessoal. Quantas vezes você já gritou em silêncio por uma mudança? Quantas vezes você já se perguntou por que sua vida parece presa a um ciclo de dificuldades? Será que você também está à beira de fazer a pergunta certa que vai transformar tudo? Se você está pronto para descobrir o que vem depois, continue comigo. A história desse homem é mais do que uma curiosidade. É um mapa para todos aqueles que hoje estão buscando uma saída. Uma lição para quem quer transformar o próprio destino. A partir daquele instante, a vida daquele homem simples e sofrido começaria a trilhar um novo caminho. O grito desesperado lançado ao céu não foi apenas um desabafo. Foi como se naquele exato momento ele tivesse desbloqueado uma conexão direta com algo muito maior do que ele mesmo. Uma força invisível, mas real, que age na vida daqueles que decidem, de coração aberto, que não vão mais aceitar viver na mediocridade. O que aconteceu em seguida não foi uma mágica instantânea. Não houve um anjo que desceu do céu, ou uma loteria inesperada. O que veio foi ainda mais poderoso. Uma mudança de consciência, uma mudança interna que aos poucos começou a transformar os pensamentos, os sentimentos e, consequentemente, as atitudes daquele homem. O primeiro passo dessa transformação foi entender algo que poucos realmente compreendem. A vida só começa a mudar de verdade quando você tem um objetivo definido. Um propósito tão forte que seja capaz de te tirar da cama antes do despertador tocar. Algo que te faça seguir em frente, mesmo quando tudo parecer contra você. Inspirado por aquela resposta interior que recebeu em seu momento de desespero, ele tomou a decisão mais importante de sua vida.
Ele iria mudar quem ele era. Não apenas mudar de emprego, de lugar ou de roupa, mas mudar de identidade. Ele decidiu que a velha versão dele, o homem pobre, submisso e limitado, iria morrer ali naquele campo de algodão e uma nova versão dele iria nascer. Uma versão audaciosa, corajosa e capaz de criar a própria realidade. E foi assim que ele se lançou numa missão grandiosa: construir uma nova personalidade. Uma personalidade tão forte, tão magnética e tão inspiradora que pudesse superar todas as barreiras que a sociedade havia imposto a ele desde o nascimento. Ele começou por um princípio fundamental: a definição clara de um objetivo. E o objetivo dele não era pequeno. Pelo contrário, era ousado, corajoso, até mesmo considerado insano por muitos. Ele decidiu que queria ser uma liderança espiritual, uma figura de referência, uma autoridade capaz de influenciar multidões e ser ouvido por todos os tipos de pessoas, independentemente da cor da pele ou da origem social. Mas antes que você julgue essa decisão, pare por um instante e reflita. Quantas vezes você já se limitou porque achou que seus sonhos eram grandes demais? Quantas vezes você mesmo cortou as próprias asas por medo do que os outros iriam pensar? A verdade é que, naquele momento, aquele homem ignorou o julgamento externo. Ele entendeu que o maior inimigo que ele precisava derrotar era sua própria mente. O medo e as crenças limitantes que o acompanhavam desde a infância. E foi assim, com determinação, que ele começou a colocar em prática o seu plano de transformação. O primeiro passo foi se declarar como alguém que tinha um valor gigantesco, mesmo que o mundo ainda não o reconhecesse assim. Ele adotou um nome que por si só carregava força e poder: Pai Divino. Isso mesmo. Ele se intitulou como a representação direta do poder de Deus na Terra. Talvez para muitos essa atitude soe arrogante ou até megalomaníaca, mas antes de julgar, pense bem. Quantas pessoas vivem presas a uma falsa humildade que as impede de assumir o próprio valor? Quantas pessoas deixam de realizar grandes feitos porque têm medo de parecerem pretensiosas? Pai Divino decidiu que não iria mais ser pequeno. E o universo respondeu. Ele começou a atrair pessoas. Primeiro poucas, depois centenas, milhares, e num piscar de olhos, milhões. Gente de todas as partes, de todas as raças, que enxergavam nele algo que faltava em suas próprias vidas: fé, liderança, esperança e coragem. Aqueles que antes o viam apenas como um trabalhador braçal agora o viam como um mestre espiritual, um exemplo de superação e conquista. E ele não parou por aí. Com o tempo, sua organização cresceu. Ele criou negócios, hotéis, restaurantes e até lojas, movimentando uma quantidade de dinheiro que a maioria das pessoas sequer consegue imaginar. Sua influência rompeu barreiras geográficas, culturais e raciais. Ele viajava em carros luxuosos, hospedava-se nos melhores lugares, era respeitado por muitos e, claro, também criticado por outros. Mas nada disso o abalava. Ele sabia que havia se reinventado, que havia reescrito a própria história. E talvez o mais impressionante de tudo isso seja o seguinte: ninguém estendeu a mão para ele no início. Ninguém o escolheu, ninguém o indicou. Foi ele mesmo que decidiu se levantar. Essa é uma lição poderosa para todos nós. Quantas vezes você já esperou que alguém te oferecesse uma oportunidade? Quantas vezes você achou que precisava de um empurrão ou de um padrinho para dar certo? Pois saiba que a maior chave da transformação está aí, dentro de você, esperando o momento certo para ser acionada. E sabe o que mais? O mesmo poder que existiu dentro dele também existe dentro de você. A grande virada começa quando você decide que não aceita mais viver a vida como ela está. Quando você faz a pergunta certa. Quando grita com a alma. E quando está disposto a ouvir e a agir sobre a resposta que a vida te dá. Se você sente que chegou o seu momento, continue comigo no próximo bloco, porque a história dele está longe de acabar. E as lições que ela carrega podem ser exatamente aquilo que você precisa para transformar a sua realidade. Ao continuar mergulhando na história desse homem, você começa a perceber que o que aconteceu com ele não foi apenas uma simples mudança de vida. Não foi sorte, não foi coincidência. Foi o resultado direto de um dos maiores e mais poderosos princípios que regem o sucesso humano: o poder da decisão combinada com a fé, inabalável em si mesmo e um propósito maior. Quando ele se ajoelhou naquele campo, exausto, com o corpo coberto de suor e o coração cheio de angústia, ele não fazia ideia, mas ali, naquele exato instante, havia acionado uma das forças mais misteriosas e transformadoras do universo: o poder da intenção decidida, acompanhada de ação persistente.
Quantas vezes você já se sentiu assim? Exausto, cansado da rotina, questionando por que a vida parece tão injusta com você? Por que você trabalha tanto e parece que nunca sai do lugar? Por que outros conseguem prosperar enquanto você sente que está sempre correndo atrás e ficando para trás? Pois saiba que foi exatamente esse sentimento de fundo do poço que deu início à transformação desse homem. A partir do momento em que ele declarou com todas as suas forças que não aceitaria mais aquela realidade, o universo começou a conspirar a favor dele. Não foi fácil, não foi rápido, não foi sem sacrifícios, mas foi inevitável. Porque uma mente que decide com total convicção que vai mudar se torna uma força imparável. Ele começou a agir como se já fosse a pessoa que queria se tornar, mesmo antes de ter um centavo no bolso. Mesmo antes de ter seguidores, mesmo antes de ter qualquer tipo de reconhecimento, ele mudou primeiro por dentro. E o mundo ao redor, como um reflexo obediente, começou a mudar também. E aqui vem a grande lição que pode transformar a sua vida. Nunca espere as condições perfeitas para começar. Nunca espere se sentir totalmente pronto. Nunca a aprovação dos outros. Se ele tivesse esperado tudo isso, continuaria naquele campo de algodão até o último dia da vida dele. Sucesso vem para quem age antes de ter todas as respostas, para quem dá o primeiro passo mesmo com medo, mesmo com dúvidas, mesmo com incertezas. E a partir do momento em que ele deu esse passo, os milagres começaram a acontecer. Milagres que não surgiram do nada, mas que foram atraídos pela nova frequência que ele passou a emitir. As pessoas começaram a se aproximar, primeiro por curiosidade, depois por admiração e finalmente por inspiração. Gente comum, homens, mulheres, jovens, idosos, todos viam nele algo que parecia inalcançável, mas ao mesmo tempo tão real, tão humano, né? Afinal, ele era Amdi, um homem que veio da mesma dor, das mesmas dificuldades, mas que havia decidido quebrar o ciclo. E, como um líder nato, ele os ensinou a fazer o mesmo. Ele não apenas acumulou riquezas materiais, ele acumulou algo muito mais poderoso. Pessoas que acreditavam nele, que o seguiam, que se inspiravam nele. E sabe por quê? Porque quando você muda de verdade, o mundo inteiro sente isso. As palavras dele passaram a ter peso. Suas atitudes passaram a ser exemplo, né? Sua história virou inspiração. Mas, por trás de tudo, havia um detalhe que poucos percebem. Ele nunca deixou de acreditar que merecia mais da vida. Nunca se permitiu ser vítima das circunstâncias. Nunca deixou que os julgamentos externos o impedissem de seguir. E essa talvez seja a grande barreira que muitos enfrentam hoje. Quantas vezes você já desistiu de um sonho por medo do que os outros iriam falar? Quantas vezes você se auto-sabotou porque achava que não era bom o bastante? Quantas vezes você ouviu aquela voz interna te dizendo: isso não é para você? Pois saiba que aquela voz do medo, da dúvida e da insegurança, o que você precisa vencer agora. Foi isso que ele fez. Ele calou as vozes negativas internas e externas, e em vez disso passou a ouvir apenas a voz da fé, da coragem e da certeza. Certeza de que a vida pode ser muito maior do que aquilo que ouçou os vim. E se você chegou até aqui nesse vídeo, nessa história, é porque talvez essa mesma força também esteja tentando despertar dentro de você. Talvez hoje seja o seu dia de levantar, olhar para o céu e fazer a sua pergunta. Talvez agora seja o seu momento de declarar para o universo que você também quer mudar, que você também merece prosperidade, que você também vai dar o primeiro passo. Porque o milagre que mudou a vida dele pode muito bem ser o mesmo milagre que vai mudar a sua. No próximo bloco, vamos falar sobre o mecanismo invisível por trás desse milagre e como você pode começar a ativá-lo ainda hoje na sua vida. Enquanto a maioria continuava presa às amarras da dúvida, da descrença e da desesperança, aquele homem seguia em frente. Cada passo dele parecia movido por uma energia invisível, uma força que desafiava a lógica da época. Imagine só. Um homem simples, nascido em um contexto de extrema pobreza, com pouquíssima educação formal, que até pouco tempo atrás se via ajoelhado diante de um campo de algodoeiros clamando ao céu por uma resposta. E agora, ali estava ele. Mais um trabalhador cansado do campo, mais o líder de um movimento que começava a crescer, como uma chama alimentada pelo vento. Ele passou a se apresentar como o Pai Divino. Um título ousado? Muitos diriam, mas para ele, era a representação máxima da sua nova identidade. Daquela nova versão de si mesmo que havia decidido criar. Seu discurso agora era diferente, carregado de força, convicção e uma fé inabalável naquilo que pregava. E como todo verdadeiro líder, ele começou a atrair pessoas que, assim como ele um dia foi, estavam sedentas por um propósito, por uma direção, por uma nova esperança. Seus seguidores não vinham apenas de comunidades humildes, não. Havia também brancos, homens e mulheres de várias origens,
de diferentes estados dos Estados Unidos. Sua palavra ecoava por cidades e vilarejos, cruzando barreiras raciais, sociais e até religiosas. Ele não oferecia apenas um discurso. Ele oferecia um exemplo vivo de transformação, um testemunho de que a mudança era possível, de que o impossível podia ser vencido. Com o passar do tempo, o movimento cresceu a níveis quase inimagináveis. Estima-se que ele tenha reunido milhões de seguidores, e com eles vieram as doações, vieram os recursos, vieram as oportunidades de negócios. Seu império começou a se diversificar. O Pai Divino não tinha apenas igrejas e centros de encontro. Ele passou a ter restaurantes, lojas de roupas, hotéis e muitos outros empreendimentos espalhados por várias cidades. E o mais impressionante, ele viajava em carros de luxo, Rolls Royce, um símbolo claro de que a prosperidade tinha deixado de ser um sonho distante e agora fazia parte de sua realidade diária. Em cada cidade por onde passava, havia um hotel aguardando sua chegada. E não era qualquer hotel, eram estabelecimentos que pertenciam a ele próprio. Onde antes havia escassez, agora havia abundância. Onde antes havia discriminação, agora havia respeito, ou pelo menos, reconhecimento do poder que ele havia construído. E sabe qual é a parte mais inspiradora dessa história? É que toda essa transformação começou com uma única decisão, com uma simples pergunta lançada aos céus num momento de cansaço e desespero. Não houve sorte, não houve acaso, houve apenas fé, determinação e uma crença inabalável de que ele poderia ser mais, viver mais. E agora, eu quero que você pare por um instante e pense. Quantas vezes você mesmo já se viu em situações onde parecia que não havia saída? Quantas vezes você já olhou para o céu ou para dentro de si e perguntou: por quê? Por que eu tenho que viver assim? Por que minha vida parece estagnada enquanto outros prosperam? Pois, saiba, o mesmo poder que mudou a vida daquele homem está disponível para você também. Talvez você só precise fazer a mesma coisa que ele fez. Levantar a cabeça, acreditar de verdade e começar a agir. Não importa de onde você veio, qual é a sua história ou quantas dificuldades você carrega. O que importa é o que você vai decidir fazer a partir de hoje. E antes de eu continuar para o próximo bloco, faça esse compromisso com você mesmo. A partir de agora você vai assumir o controle da sua vida. Porque a transformação só acontece quando você toma a decisão de nunca mais aceitar menos do que aquilo que você merece. Agora vamos olhar mais profundamente para o que realmente fez toda essa mudança acontecer. O que transformou aquele homem, que antes era um trabalhador comum do campo, num líder tão poderoso e influente? Qual foi o verdadeiro milagre por trás de sua ascensão surpreendente? Antes de mais nada, é importante entender que esse milagre não foi algo sobrenatural ou mágico. Foi algo acessível, ao alcance de qualquer pessoa disposta a compreender e aplicar. A chave estava na definição clara do seu propósito. Ele escolheu um objetivo tão grandioso e inabalável que ninguém poderia ter ao do caminho. E mais do que isso, ele se comprometeu completamente com esse objetivo. Ter um propósito definido foi o ponto de partida. Mas não bastava só sonhar. Era preciso um plano. E esse plano não era vago ou improvisado. Era uma rota detalhada. Um caminho traçado passo a passo para alcançar o sucesso. E mais importante ainda, ele tinha a coragem de agir todos os dias, sem exceção, mesmo diante dos maiores desafios. Esse homem não permitiu que as limitações impostas pela cor da pele, pela origem humilde ou pela falta de estudo formal o paralisassem. Ele entendeu que essas eram apenas circunstâncias externas que podiam ser transformadas pela força da mente e da atitude. A verdadeira barreira estava dentro de cada pessoa. O medo, a dúvida, a falta de visão. Mas ele decidiu romper essas barreiras. Ele cultivou uma personalidade forte, determinada e confiante, menos alguém que acreditava no próprio valor e que tinha a capacidade de atrair o que desejava, e essa transformação interior refletisse em sua realidade exterior, materializando riquezas, respeito e poder. Mais do que isso, ele não se isolou no sucesso. Criou uma organização vasta e complexa com milhares de seguidores dedicados, todos empenhados numa causa comum. Essa rede não só potencializou seus ganhos financeiros, como também amplificou sua influência e legado. O segredo do seu sucesso, como de muitos grandes nomes da história, não está em privilégios ou sorte, mas no entendimento e aplicação de princípios sólidos, propósito claro, planejamento rigoroso, ação contínua e fé inabalável. Esses princípios, que ele descobriu quase por acaso, tornaram-se a base para sua revolução pessoal e social. E aqui está a grande mensagem. Para você, esse milagre está ao seu alcance também. Você não precisa esperar por condições ideais ou por um sinal do destino. Pode começar hoje, com um que tem. Onde está? O primeiro passo é definir seu objetivo maior.
aquele que vai dar sentido e direção à sua vida. Depois, planejar como chegar lá e agir mesmo quando tudo parecer difícil. Lembre-se, o caminho para a prosperidade e paz interior é construído dia após dia, decisão após decisão. É a soma dessas pequenas escolhas que cria o grande resultado. Prepare-se, porque nos próximos blocos vamos explorar ainda mais profundamente esses princípios e revelar outras ferramentas poderosas para transformar sua vida de forma completa. Quer que eu continue com o próximo bloco? Dito por Sim pelo ChatGPT. Perfeito. Vou continuar com o próximo bloco então. Aqui vai. Bloco 6 menos a jornada do milagre e o poder da escolha consciente. É fundamental entender que o momento em que esse homem decidiu mudar sua vida foi inteiramente fruto de uma escolha consciente feita por ele mesmo, sem influência externa. Essa decisão de abandonar a pobreza e a ignorância para buscar riqueza e sabedoria foi o primeiro passo real do seu renascimento. Essa escolha não foi apenas um pensamento passageiro, mas um compromisso profundo que o colocou em sintonia com um poder maior, um poder que para muitos parece um milagre, mas que na verdade é uma lei universal ao alcance de todos. É importante destacar que ninguém o ajudou diretamente nesse processo. Ele não recebeu instruções detalhadas de um mentor, nem teve um manual mágico. O que ele fez foi despertar a vontade interior, acender a chama da motivação e tomar para si o controle total do seu destino. E aqui está um ponto essencial. Se um homem com limitações tão grandes pela cor da pele, pela origem humilde, pela falta de educação formal, pôde fazer essa transformação, qualquer pessoa, de qualquer condição, também pode. Não importa onde você nasceu, quem você é, quais são suas dificuldades atuais, a chave está na decisão firme e consciente de mudar, na escolha de não aceitar o status quo. Ao entender isso, você se posiciona no lugar certo para acessar esse milagre da vida. É como abrir uma porta que dá acesso a um mundo de possibilidades infinitas. Assim como esse homem se nomeou Pai Divino para afirmar sua nova identidade e poder, você também pode assumir uma postura de autoridade sobre sua vida, declarando para si mesmo quem quer ser e o que deseja alcançar. Essa nova identidade não é arrogância, mas sim um passo necessário para romper com as limitações do passado e se projetar para um futuro grandioso. Nos próximos capítulos vamos desvendar as ferramentas e estratégias que fazem parte desse milagre e que você pode aplicar no seu dia a dia para transformar seus desafios em degraus rumo à prosperidade e à paz interior. Ao longo de mais de 40 anos de pesquisa e estudo, o autor identificou que o segredo do sucesso de Pai Divino não é exclusivo dele, mas um fenômeno que também esteve presente na trajetória de outros grandes nomes da história, como Henry Ford, Thomas Edison, Alexander Graham Bell, Woodrow Wilson e William Howard Taft. Curioso, a maioria desses homens notáveis não compreendia totalmente a origem exata do poder que os guiava ao sucesso estrondoso. Assim como o Pai Divino, eles simplesmente se encontraram com esse poder, muitas vezes de forma inesperada, e o utilizaram para moldar suas vidas de acordo com seus objetivos. Esse poder misterioso pode ser visto como uma força interna, menos uma combinação de determinação, foco, fé e ação que permite que qualquer pessoa transforme situações adversas em oportunidades de crescimento. Além disso, Pai Divino não apenas conquistou riqueza material, mas também conseguiu criar uma enorme rede de seguidores, composta por milhões de pessoas, inclusive de diferentes raças, que se uniram a ele em torno de um propósito maior. Sua organização funcionava em várias frentes, desde negócios simples até complexos empreendimentos, todos impulsionados por um sistema de serviço voluntário. Essa capacidade de atração, de inspirar e liderar, não é mera coincidência. É fruto da força desse milagre, que transcende o desejo egoísta de acumular riquezas e se conecta a um ideal mais elevado, o de servir à humanidade. Vale destacar que esse milagre não está limitado a líderes carismáticos ou pessoas com talentos excepcionais. Ele está disponível para qualquer um que esteja disposto a aprender e a aplicar seus princípios de forma consistente. Mais adiante, vamos detalhar como esse milagre pode ser utilizado, não apenas para adquirir riquezas financeiras, mas também para superar dores, medos e obstáculos de todos os tipos, sejam eles físicos, emocionais ou sociais. Portanto, prepare-se para entender que a verdadeira prosperidade é um caminho que começa dentro de você, com a decisão firme de que é possível mudar, crescer e alcançar tudo o que deseja.